que surgiu muito bem. Vamos acompanhando aí o futuro do Naves. Bom, agora que a gente está com o mercado da bola atualizado, pausa nos estaduais, pausa no mercado da bola para falar sobre Libertadores, porque hoje é um dia importante. Tem sorteio da fase de grupos da Libertadores e também da Sul-Americana, 8 da noite lá em Luque, no Paraguai. E ó, informação, Leila Pereira não vai para o sorteio, hein? Não vai porque é uma atitude, um ato de protesto contra a punição ridícula que a Conmebol fez ao Cerro Porteño por conta do ato de racismo que o Luigi sofreu. Então essa é a posição do Palmeiras, mas quem vai contar mais sobre essa história pra gente é o Igor Siqueira, que chega com a gente aqui. Olá, Igor, tudo bem? Boa tarde para você. Conta mais sobre essa decisão da Leila de não ir ao sorteio. Onde ele está? Onde você está? Ah, você está em Brasília, me lembrei agora. Bem lembrado, André. Já está lá para acompanhar a seleção. Muito boa tarde, amigos. Não falando muito ou pouco, mas boa tarde, Luísa, PVC, André. Estou aqui em Brasília, sim, acompanhar a seleção brasileira. Daqui a pouco tem treino, mas daqui a pouco também a gente fala sobre a seleção brasileira. Vamos resolver, então, a questão envolvendo a Conmebol, Leila Pereira e todo esse bastidor aí que está... A questão do Luigi, né, como você mencionou, Luísa, está fervilhando aí a relação entre Palmeiras e Conmebol. A informação que a gente teve, né, está publicada hoje no All Sport, foi que o Palmeiras, e aí o PVC vai se lembrar da discussão sobre o calendário, enfim, a gente já comentou outras vezes aqui em relação a isso, mas é que o Palmeiras procurou a Conmebol para um pedido específico, né, uma garantia que a Conmebol pudesse oferecer ao clube de que não marcaria jogos do próprio Palmeiras, do Botafogo, do Corinthians e do Bahia, logo de cara no dia 1º de abril, que é a primeira terça-feira da semana que vai iniciar aí a Libertadores da América e também a Copa Sul-Americana. Isso tudo vai ser definido, obviamente, né? Os jogos em questão serão definidos no sorteio de hoje. Mas o Palmeiras já estava querendo que a Conmebol pudesse prometer ou assegurar que esses 4 times brasileiros não atuassem nesse dia 1º. Por quê? A gente volta à discussão sobre o calendário. A embolação que ficou aí, né, por conta da final do Paulistão, a final do Paulistão no dia 27, Brasileirão começando no dia 29, com o jogo Palmeiras e Botafogo, 4h30 da tarde, e o Corinthians também no momento com o jogo marcado contra o Bahia, 6h30 da tarde, também no sábado, dia 29. Então, a Conmebol recebeu esse pedido do Palmeiras, o Palmeiras numa tentativa de fazer um efeito dominó ao contrário, vamos dizer assim, né, de afrouxar um pouco o cenário do calendário ali, para tentar depois ir à CBF novamente e propiciar uma folga maior ali depois da final do Paulistão, entre justamente, como vocês já falaram ao longo da primeira parte do programa, entre Palmeiras e Corinthians. A Conmebol não deu essa garantia ao Palmeiras, respondeu negativamente, né, não fez uma promessa, não fez qualquer promessa, muito por conta exatamente desse cenário de que não dá para projetar algo, né, alguma situação de tabela antes mesmo do sorteio, e ainda que já houvesse o sorteio, a definição dos jogos ela é resultado de uma conversa entre as emissoras detentoras do direito de transmissão. Então, não caberia, na visão da Conmebol, prometer algum cenário ao Palmeiras nesse momento. E na perspectiva da Conmebol, a fala mais recente da Leila sobre a questão do boicote ao sorteio, ela foi alimentada por essa negativa, além já do cenário anterior, né, que a gente já tinha noticiado, enfim, todo mundo sabe, do protesto da reclamação palmeirense em relação às punições que o Tribunal Disciplinar da Conmebol, não necessariamente a diretoria administrativa, né, não necessariamente não é da diretoria administrativa, mas sim no Tribunal Disciplinar da Conmebol, por conta das punições que são vistas aqui no Brasil, como até o próprio presidente da CBF também se manifestou, e obviamente o Palmeiras, são vistas como inócuas diante de mais um caso de ofensa de racismo que o futebol brasileiro, né, o Luigi, nesse caso representando a gente, sofreu no jogo contra o Cerro Porteño, lá pela Libertadores Sub-20. Então, esse é o contexto, essa foi a tentativa do Palmeiras, tentar que a Conmebol prometesse ou assegurasse que não haveria jogos ali dos brasileiros nesse dia 1º de abril. A Conmebol negou esse pedido do Palmeiras e aí, enfim, veio também essa manifestação da presidente Leila Pereira ontem, né, dizendo que não iria ao sorteio, enfim, como boicote por conta da questão das punições contra o racismo, tratadas e consideradas como inócuas e brandas nesse contexto aqui da Libertadores Sub-20, enfim, e do nosso futebol sul-americano como um todo. Do ponto de vista político, isso não parece inteligente. Eu acho que o Palmeiras devia estar presente.
O vice Paulo Bosi estará lá, né? Então não é que o Palmeiras não estará presente. A figura da presidente Leila é que não. Mas você faz um sinal para a Conmebol de que você está fazendo um protesto formal, sendo que o protesto tem que ser formal, sim, mas, na minha opinião, tinha que ser a presidente lá. A gente sabe que tem outra coisa que está acontecendo hoje, né, Igor? Que é a reunião do Conselho Técnico do Mundial de Clubes em Miami. O Flamengo chegou a Miami, o Palmeiras chegou a Miami, o Palmeiras mandou representantes para Miami também. Então tem equipe do Palmeiras em Assunção e também em Miami. Mas olha só, a questão da tabela, ela vai se resolver amanhã, a partir do sorteio de hoje à noite, e ela pode ajudar o Palmeiras ou não, dependendo de uma série de circunstâncias. Por exemplo, o Corinthians na Sul-Americana. Em teoria, o Corinthians tem que jogar na terça, porque é o jogo do SBT. Então... faz as suas transmissões na terça-feira. O Corinthians vai ter que jogar o SBT escolhe. O Corinthians vai jogar sábado. O Corinthians vai jogar sábado no Brasil. Pode ser diferente, mas em tese o Corinthians vai jogar terça, porque é Sul-Americana, e no sábado vai jogar Bahia e Corinthians. Agora, o Botafogo, pode acontecer do Botafogo ter uma tabela que jogue o jogo do Botafogo na Libertadores para quinta-feira. É possível. O Flamengo tem um jogo que interessa a Globo na quarta, e o Palmeiras tem um jogo que interessa X e o São Paulo tem outro jogo. Por exemplo, vamos fazer um caso aqui. O Palmeiras cai no grupo do Estudiantes de La Plata. E o jogo é Estudiantes e Palmeiras na quarta-feira. Pode ser melhor para a televisão do que São Paulo e LDU. São Paulo e Carabobo, da Venezuela. Aí a televisão pode resolver que coloca o São Paulo contra o Carabobo na terça-feira. E nesse caso, a Polícia Militar de São Paulo vai dizer que São Paulo e Palmeiras não podem jogar no sábado na capital paulista, que é o comportamento usual da Polícia Militar de São Paulo. Então, tem um quebra-cabeça que não adianta simplesmente você chegar lá e falar assim, Conmebol, me garante que eu não vou jogar na terça. Porque se for São Paulo e River Plate não podem jogar. Se for São Paulo e Estudiantes, a TV pode querer na quarta e aí o Palmeiras com o Carabobo vão jogar na terça. E a própria Conmebol respondeu ao Palmeiras dizendo, eu não posso garantir isso porque depende do sorteio, eu não tenho como da garantir. Reunião de amanhã. O sorteio não vai definir a tabela. O sorteio determina os grupos hoje à noite. E amanhã às 7 da manhã, vou dizer mais para você, hoje, quando terminar o sorteio às 10h30 da noite, tá todo mundo sentado na mesa do jantar fazendo assim, ó, quebra-cabeça assim, assado. Esse jogo vai ser meu, esse jogo vai ser seu, esse jogo vai ser seu. É assim que funciona. E com amanhã, quando der 6 da manhã, estão todos os diretores de TV de novo dizendo assim, aqui, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Lembra que a gente falou ontem à noite? Assim, ó, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Então o São Paulo vai jogar terça, o Palmeiras vai jogar quarta. Combinado? Beleza, fechou. Vai ser assim. Não adianta você dizer antes que vai ser assim ou assado. Depende dessas configurações, né? E aí, essa postura da Leila, né? A Leila tem sido firme, até porque essa punição da Conmebol realmente foi ridícula, $50 mil, portões fechados, para um caso tão grave como esse, né? Não resolve em nada a situação. A Conmebol segue com punições muito brandas para esse tipo de caso. E a Leila tem se mostrado muito firme, né? Ela vai à FIFA, ela vai à CBF, ela não vai ao sorteio. Independentemente dela estar lá ou não, da importância dela estar lá, ela está firme. E me parece que nos bastidores do Palmeiras esse assunto está sendo tratado assim. E o Palmeiras, como disse a Leila nas entrevistas, nas notas, o Palmeiras vai até o fim dessa história, né? Mas, ao mesmo tempo, o Palmeiras também toma um cuidado para não esvaziar a sua presença no sorteio. Então, manda lá o Paulo Bosi. O Paulo Bosi tem feito esse trabalho mais no sentido assim, da imagem do Palmeiras institucional. Naturalmente, quando Leila Pereira fizer o seu último mandato, ainda há uma dúvida se vai ser o Paulo Bosi o candidato natural da chapa Leila, ou se pode ter uma volta de Maurício Gagliotti. Ainda é uma coisa que ainda está sendo avaliada, né? A tendência é que seja o Bosi. E o Bosi está trabalhando... porque ela não pode se reeleger mais uma vez, né? São dois mandatos, né?
Então, assim, Paulo Bosi é uma figura que sempre foi muito tranquila, perfil mais baixo. Discreto. Então, assim, ele começa já dá algumas entrevistas, raramente ele fala. Então, assim, agora ele tem dado essas entrevistas, e então esse é um momento em que Paulo Bosi começa a surgir nesse cenário. E muito como um perfil de apaziguador. Então entra um pouco também em cena essa figura do vice que pode ser o candidato a presidente do Palmeiras. Isso é interessante, hein? Às vezes nessas questões políticas começa a surgir aí uma liderança, um certo protagonismo, e a gente vai entendendo por onde esse tabuleiro vai caminhando, hein? Um bastidor legal que você trouxe, Renan, bem interessante. Ô Igor, vamos despedir de você, mas daqui a pouco você volta pelo motivo pelo qual você está aí, certo? Seleção brasileira, apresentação em Brasília. Certo. Até mais. Só um detalhe, a Conmebol está achando inusitada a sugestão da Leila em relação à questão de se desfiliar da Conmebol e tentar fazer com que a cabeça dos brasileiros possam pensar aí em vamos nos juntar à CONCACAF, né? Porque não só a questão financeira, mas também a questão logística, né? Porque a gente, quando cita a questão da CONCACAF, pensa logo, vamos jogar contra o time mexicano e da MLS. Mas também tem um bando de outros países caribenhos ali, de ilhas menores, em que o futebol é muito mais precário. Então a Conmebol não está tão preocupada assim nessa ameaça que a Leila lançou na outra semana, por entender que não faria muito sentido para o futebol brasileiro fazer esse movimento e passar a jogar, deixar de jogar entre os 10 países aqui, entre os 9, né, os outros 9, para poder disputar competições. Beleza, tem o mercado norte-americano, mas também tem o outro ônus de outros países muito inferiores em termos de nível futebolístico e também do mercado da bola. Né? Até porque o Palmeiras é filiado à CBF, a Federação Paulista, que é filiada à CBF, que é filiada à Conmebol. Politicamente... Não é simples assim, né? Politicamente não é simplesinho assim. Foi mais uma forma de protestar do que propriamente fazer um movimento. Eu acho que a fala, a manchete ganhou muito mais visibilidade, muito mais barulho do que propriamente o efeito disso. O efeito era, estamos indignados. E se for o caso, é isso. Por que não? O por que não ganhou um incêndio na gasolina ali tão grande que... Por que não? Porque você é filiado da Federação Paulista, que é filiado da CBF, que é filiado da Conmebol. É um discurso, né? Foi uma guerra ali de discurso, de narrativas, de discurso e para chamar a atenção para o problema. E ontem apareceu até o John Textor achando legal. Ninguém dentro do Palmeiras acredita que vai ter esse movimento. Acho que nem propriamente a Leila. Não sei, não conversei com ela sobre isso, tá? Não, eu acho mas é o meu sentimento. Eu acho que é super legal, Igor, mas é ilegal. Não é muito viável. Igor, volta daqui a pouco. Valeu, amigo.